Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite àqueles que nos assistem agora, àqueles que vão nos assistir posteriormente. Vamos pegando a nossa água, colocando a nossa aguinha próximo a nós. E eu gostaria que me retornassem quanto ao som, porque eu estou recebendo no meu canal algumas pessoas dizendo que o som está muito baixo. Então, já que nós temos um minutinho, diz aí para mim, a administradora que está me assistindo, se o meu som está muito baixo, tá bom? Eu elevo a minha voz porque aqui no sistema está tudo ok, está tudo em bom som, tá bom? Uma boa noite, sejam bem-vindos. Vamos iniciar mais um Evangelho no Lar. São exatamente 19 horas. E como já estamos aqui com os nossos benfeitores apostos, vamos elevar nosso pensamento ao Mestre Jesus, rogando a Ele que vá adentrando cada lar que nesse momento nos recebe, aqueles que nos receberão posteriormente, e que esse Mestre amado vá adentrando cada lar e vá fazendo, Mestre Jesus, as alterações, as transformações necessárias para o bem de cada irmão que nesse lar reside. Abençoa, Mestre amado, todos aqueles que neste momento se encontram em dificuldades, sejam elas de ordem material ou de ordem espiritual. Fortalece todos aqueles que se encontram desanimados, aflitos com as vicissitudes cotidianas. Derrama, Mestre amado, as bênçãos necessárias a cada irmão. Ilumina o caminho, fortalece na caminhada, que possam, até aqueles irmãos que esqueceram de Ti, Mestre Jesus, com essa nossa rogativa, receberem o Teu amor, a Tua luz, iluminando mente e coração. E como eternos pedintes que somos, Mestre Jesus, te pedimos que nessas águas seja colocado o medicamento espiritual que esse irmão, que essa irmã necessita. E no final desse evangelho, feito com muito amor, ao beber essa água com fé, esse irmão, essa irmã receba a bênção que necessita. E por isso e por tudo, Mestre, nós te agradecemos. Muito obrigada. Que assim seja. E ainda te convidamos. Fica conosco em mais esse Evangelho no Lar. Olá! Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a fé e a caridade. Para quem gosta de nos acompanhar, está lá no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. E nos diz assim: eu vos disse anteriormente, meus queridos filhos, que a caridade sem fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Podereis encontrar, na verdade, impulsos generosos até em pessoas sem religião. Mas a caridade austera só é exercida através da abnegação, do sacrifício constante de todo interesse egoísta. Somente a fé poderia inspirá-la, pois só ela nos faz carregar com coragem e perseverança a cruz desta vida. Sim, meus filhos, é em vão que o homem, ávido de prazeres,
quer se iludir sobre sua destinação aqui na terra, sustentando que lhe é permitido ocupar-se apenas de sua felicidade. Deus certamente nos criou para sermos felizes na eternidade. Entretanto, a vida terrestre deve servir unicamente ao nosso aperfeiçoamento moral, o qual se adquire mais facilmente com a ajuda dos órgãos e do mundo material. Sem contar as vicissitudes rotineiras da vida, a diversidade de vossos gostos, de vossas tendências, de vossas necessidades, é também um meio de aperfeiçoar-vos, exercitando-vos na caridade. Pois não é senão através de concessões e sacrifícios mútuos que podeis manter a harmonia entre elementos tão diversos. Todavia, tendes razão em afirmar que a felicidade é destinada ao homem aqui na terra. Mas, se a procurais não nos prazeres materiais, e sim no bem, a história da cristandade fala de mártires que iam com alegria ao suplício. Hoje, em vossa sociedade, não é preciso, para ser cristão, nem o holocausto do mártir e nem o sacrifício da vida, mas única e simplesmente no sacrifício de vosso egoísmo, do vosso orgulho e da vossa vaidade. Triunfareis se a caridade vos inspirar e se a fé vos sustentar. Isso nos disse um espírito protetor em Cracóvia, em 1861. E como sempre fazemos, nos utilizamos do nosso orientador ao estudo do Evangelho, que traz as questões para nos auxiliar e nos diz assim: por que a fé é importante para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes? Porque a fé nos conduz à caridade, desenvolvendo em nós o espírito de solidariedade, eliminando as divergências que tanto separam as criaturas. A fé constitui força motriz que impulsiona a caridade, em cujo trabalho o espírito se engrandece e alcança a plenitude da felicidade. E por que é necessário o concurso da fé para a prática da verdadeira caridade? Porque a prática da caridade, exige muita abnegação e sacrifício de todo interesse egoístico. Devotamentos esses que só a fé tem o poder de inspirar. A fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, nenhuma obscuridade deixa. A criatura crê porque tem certeza, e ninguém tem certeza senão porque compreendeu. É lícito ao homem ocupar-se unicamente com a sua felicidade? Não. Embora seja natural que o homem busque ser feliz, procurando vencer as vicissitudes da vida, ele só atingirá a perfeição e a felicidade na medida em que também se preocupar com a do seu semelhante, exercitando-se na caridade. Sem levar em conta as vicissitudes ordinárias da vida, a diversidade dos gostos, dos pendores e das necessidades, é esse também um meio de vos aperfeiçoardes, exercitando-vos na caridade. Então podemos dizer que as dificuldades da vida estão vinculadas à falta de caridade? Sim, e nela unicamente está a solução. Quando nos voltamos para o bem-estar do próximo, a
aliviamos nossas dores e concorremos para a paz social. A maior receita de fraternidade está contida na fórmula sagrada e imutável anunciada por Jesus no amai-vos uns aos outros. E como devemos encarar os gozos materiais? Nós devemos encarar esses gozos materiais unicamente como meio de satisfação das necessidades orgânicas e, portanto, efêmeras, passageiras. Encará-los como fim último é desprezar o real objetivo da vida terrestre, que é o aperfeiçoamento moral. É o único que encerra a verdadeira felicidade. Devemos utilizar os recursos e oportunidades de que dispomos no mundo material, mas visando tão somente a nossa melhoria e a do próximo. Ou seja, né, irmãos, nós precisamos da parte material, nós estamos aqui. E não é pecado, nem errado usufruirmos desses bens, né? Daquilo que julgamos que nos traz bem-estar, alegria. Mas desde que não pensemos só em nós, não sejamos egoístas. O que é necessário para sermos verdadeiros cristãos? É necessário tão somente que sacrifiquemos o nosso egoísmo, nosso orgulho e nossa vaidade em benefício do próximo. O verdadeiro cristão se distingue pelo muito que ama o seu próximo. E aí nós vemos as diferenças entre os nossos irmãos, não é mesmo? Cada um de nós tem as suas qualidades, os seus dons, mas todos temos dons. E para encerrar esse capítulo da fé e a caridade, eu trouxe para nós um texto do livro Pão Nosso, que nos aconselha o orientador. Ele é uma psicografia do Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, que nos diz que o bem é incansável. E Paulo disse: e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. É muito comum encontrarmos pessoas que se declaram cansadas de praticar o bem. Estejamos, contudo, convictos de que semelhantes alegações não procedem de fonte pura. Somente aqueles que visam a determinadas vantagens aos interesses particularistas na zona do imediatismo adquirem o tédio, vizinho da desesperação, quando não podem atender a propósitos egoísticos. É indispensável muita prudência quando essa ou aquela circunstância nos induz a refletir nos males que nos assaltam, depois do bem que julgamos haver semeado ou nutrido. Aqui podemos, fazendo um parêntese, podemos colocar aqueles irmãos que praticam a caridade, fazem o bem para alguém e depois são pagos com a ingratidão. E aí desanimam de fazer o bem e não querem mais fazer o bem. Muitas vezes é assim que Deus nos põe à prova. Se fizemos esse bem com alguma segunda intenção, muitas vezes para parecermos bonzinhos perante os olhos dos nossos irmãos, né? E aí, quando não somos agradecidos, queremos gratidão e tal, o que acontece? Nos desesperamos e nos dizemos cansados de fazer o bem. E é disso que o texto fala. É disso que Emmanuel quer nos alertar. O aprendiz sincero não ignora que Jesus exerce o seu ministério de amor sem exaurir-se desde o princípio da organização planetária. Relativamente aos nossos casos pessoais, muita vez terá o mestre sentido o espinho da nossa ingratidão. Olha aí, identificando-nos o recuo aos trabalhos da nossa própria iluminação. Todavia, nem mesmo verificando-nos os desvios voluntários e criminosos,
Jesus jamais esgotou a paciência, que nos corrige, amando e tolera, edificando, abrindo-nos misericordiosos braços para a atividade renovadora. Ou sempre, Jesus está sempre nos dando uma segunda chance, sempre, porque nós erramos, somos pequenos na caminhada. Se Ele nos tem suportado e esperado através de tantos séculos, por que não poderemos experimentar de ânimo firme algumas pequenas decepções durante alguns dias? A observação de Paulo aos Tessalonicenses, portanto, é muito justa. Se nos entediarmos na prática do bem, semelhante desastre expressará em verdade que ainda não nos foi possível a emersão do mal de nós mesmos. Então vamos tentar extirpar o mal que ainda existe em nós. E aí, seguindo o nosso evangelho, lá no item 14 do capítulo 11, temos a caridade para com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve haver entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes e os criminosos como criaturas de Deus, a quem o perdão e a misericórdia serão concedidos na medida que se arrependam. Assim como acontecerá a vós em relação às faltas que cometeis contra a sua lei. Tende sempre em mente que sois mais irrepreensíveis e mais culpados que aqueles a quem recusais o perdão e a comiseração, pois muitas vezes eles não conhecem a Deus como vós o conheceis, e ser-lhes-á pedido menos que a vós. Não julgueis, ó caros irmãos, caros amigos, não julgueis, pois o julgamento que usardes ser-vos-á aplicado ainda mais severamente, e tendes necessidade de indulgência para os pecados que cometeis sem cessar. Não sabeis que há muitas ações que são crimes aos olhos do Deus de pureza e que o mundo não as considera sequer faltas leves? A verdadeira caridade não consiste apenas na esmola que dais, nem mesmo nas palavras de consolação com as quais podeis acompanhá-la. Não, não é somente isso o que Deus exige de vós. A caridade sublime ensinada por Jesus consiste também na benevolência sempre concedida e em todas as coisas que concedeis a vosso próximo. Podeis também exercer essa sublime virtude em relação a muitos seres que não precisam de esmolas, mas sim de palavras de amor, de consolação e encorajamento que as conduzirão ao Senhor. Digo ainda que estão próximos os tempos em que a grande fraternidade reinará neste globo. A lei do Cristo é a que irá reger os homens. Só ela será o freio e a esperança, e conduzirá as almas às moradas felizes. Amai-vos, pois, como filhos de um mesmo Pai. Não façais diferença entre os outros infelizes, pois é Deus quem quer que todos sejam iguais. Não desprezeis ninguém. Deus permite que grandes criminosos estejam entre vós para que vos sirvam de ensinamento. Logo, quando os homens forem todos levados às verdadeiras leis de Deus, não mais haverá necessidade desse tipo de ensinamento, e todos os espíritos impuros e revoltados serão dispersados com suas tendências em mundos harmonicamente inferiores. Isso já está acontecendo, como a Terra está em regeneração. Transição planetária já está acontecendo.
Alguns de nós estão desencarnando e já estão sendo encaminhados para mundos inferiores. É o que nos diz Divaldo Pereira Franco. Deveis a esses de quem vos falo o socorro de vossas preces. Esta é a verdadeira caridade. Não é preciso dizer de um criminoso: é um miserável, é preciso expurgá-lo da terra. A morte que se lhe inflige é muito amena para um ser como este. Não, não é assim que deveis falar. Olhai Jesus, vosso modelo, o que diria se visse esse infeliz junto de si? Lamentá-lo-ia. Iria considerá-lo um doente muito miserável. Estender-lhe-ia a mão. Vós, na realidade, ainda não podeis fazer isso, mas podeis ao menos orar por ele, assistir seu espírito durante os instantes que ainda deve passar na terra. Se orardes com fé, o arrependimento pode tocar o coração desse infeliz. Ele é tão vosso próximo quanto o melhor dentre os homens. Sua alma desgarrada e revoltada foi criada como a vossa, para aperfeiçoar-se. Ajudai-o, pois, a sair do lamaçal e orai por ele. Isso nos disse Elizabeth de França, em Le Havre, 1862. E aí a seguir vem um exemplo. Um homem está em perigo de morte. Para salvá-lo, é preciso expor-se à própria vida. Mas é sabido que esse homem é um malfeitor e que, se escapar, poderá cometer novos crimes. Deve-se, apesar disso, expor-se para salvá-lo? Essa é uma questão muito grave e que pode naturalmente apresentar-se ao espírito. Eu responderei segundo meu progresso moral, uma vez que se trata de saber se se deve expor sua própria vida em favor de um malfeitor. O devotamento é cego. Socorre-se a um inimigo. Deve-se, pois, socorrer também ao inimigo da sociedade, ou seja, ao malfeitor. Credes que é apenas da morte que se irá arrancar esse infeliz? Talvez seja de toda a sua vida passada. Pois, imaginai que nesses rápidos instantes que lhe arrebatam seus últimos minutos de vida, o homem perdido volta-se sobre sua vida passada. Ou melhor, ela se passa diante dele. Talvez a morte esteja chegando cedo demais para ele, e a reencarnação poderá ser terrível. Lançai-vos, pois, homens, vós que a ciência espírita esclareceu. Lançai-vos, arrancai-o de sua condenação. Então, talvez esse homem que morreria insultando-vos irá atirar-se em vossos braços. Em todo caso, não é preciso que vos pergunteis se deveis ou não fazer isso. É preciso ir ao socorro dele, pois salvando-o, obedecereis a esta voz do coração que vos diz: podeis salvá-lo, salva-o. Lamennais, Paris, 1862. Estamos encerrando por motivos de tecnologia novamente. Um grande beijo. Que Jesus abençoe a todos. Tome sua água com fé. Até o próximo domingo. Um beijo no coração. Que assim seja.